O Jornal das 10 está exibindo esta semana uma série de entrevistas gravadas com os candidatos à presidência da República que não atingiram 2% das intenções de voto na última pesquisa Ibope. Nós já mostramos reportagens com Henrique Meirelles, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL e João Goulart Filho, do PPL. Hoje é a vez de João Amoedo, do Partido Novo. João Dionísio Amoedo nasceu no Rio de Janeiro, tem 55 anos e é filho de um médico e de uma administradora. Estudou engenharia civil na Universidade Federal do Rio de Janeiro e administração na PUC do Rio. Começou a carreira como trainee no Citibank, foi promovido a diretor executivo e, mais tarde, assumiu a gestão da financeira da instituição. Em 2004, tornou-se vice-presidente do Unibanco e, um ano depois, foi eleito membro do Conselho de Administração do banco. Passou também pelos conselhos de administração do Itaú BBA e da construtora João Fortes Engenharia. Deixou o cargo em 2017 para se dedicar à candidatura à presidência da República. João Amoedo fundou o Partido Novo em 2011 e saiu da presidência da sigla para disputar a eleição. O partido afirma que todos os afiliados são ficha limpa e que vai fazer campanha inteira apenas com dinheiro de doações, dispensando a verba do fundo partidário e também do fundo eleitoral. A legenda escolheu o cientista político Christian Lobauer como vice na chapa. João Amoedo diz que tem entre suas principais propostas reduzir o papel do Estado e equilibrar as contas públicas, que é necessária uma reforma da Previdência Social e fazer uma revisão do Estatuto do Desarmamento. Desafio. Eu entendo que nós temos 3 principais desafios. O primeiro deles é colocar o Brasil de volta na rota do crescimento, para que mais brasileiros tenham oportunidades. Isso significa equilibrar as contas públicas, reduzir a burocracia, recuperar a economia, recuperar a confiança no país, para que a gente possa trazer mais investimentos e, consequentemente, mais geração de empregos. Esse seria o primeiro. O segundo é combater a insegurança. Hoje é um problema disseminado por todas as cidades brasileiras e isso precisa ser feito com mais energia, mais inteligência e melhor gestão, para realmente a gente acabar com o senso de impunidade e colocar os criminosos na cadeia. E o terceiro item é uma reforma do Estado brasileiro. É um Estado hoje que dá muitos privilégios, muitas mordomias para uma classe política, para uma elite do funcionalismo público e para certos grupos empresariais. Então, a reforma do Estado precisa ser feita para reduzir isso e, de fato, atuar nas áreas essenciais: saúde, educação e segurança. Não cabe ao Estado fazer gestão de postos de gasolina, entrega de correspondência, instituições financeiras. Então, esse é o desenho que a gente gostaria de fazer e eu entendo que são essas 3 grandes áreas onde a gente deve ter como os desafios iniciais do governo. Primeira medida. Eu entendo que uma liderança hoje deve ser inspiradora pelo exemplo, pela capacidade de montar um bom time e também pela capacidade de entregar resultados. Então, eu pretendo fazer 3 coisas. De imediato é cortar mordomias, cortar privilégios da própria presidência da República, não usar cartão corporativo, só usar avião da FAB em missões oficiais, não morar no Palácio da Alvorada, acho que a gente tem que morar numa residência comum. Então, esse seria a primeira indicação. A segunda é montar um bom time. Um time com gente qualificada, competente, que entende do que está fazendo e não com políticos indicados por partidos. E a terceira etapa, que também é fundamental nesse processo, é fazer as reformas. Então, eu entregaria de imediato ao Congresso, tão logo possível, uma reforma tributária, a reforma da Previdência, uma reforma do nosso modelo de Estado e uma reforma política. Eu entendo que com essas ações a gente vai dando para o brasileiro uma outra esperança de mudança do Brasil. Governabilidade. Primeiro, é importante mencionar que a nossa aliança é sempre com o cidadão brasileiro. Não temos nada contra fazer aliança com partidos, mas só faria sentido se a gente tivesse as mesmas propostas, os mesmos objetivos, os mesmos princípios. Infelizmente, a gente não encontrou isso no cenário político brasileiro atual. Então, a nossa aliança é com o brasileiro. Eu entendo que a gente terá uma boa renovação do Congresso, porque os brasileiros não aguentam mais tanta corrupção, tanta conta que chega para eles e essa penúria que está o Estado brasileiro. Então, essa renovação a gente terá certamente, na minha avaliação, um novo Congresso, mais qualificado do atual, onde será mais fácil a gente implementar as reformas. Agora, certamente, a partir de negociação, depende da postura do presidente da República. O presidente tem que ter uma postura ética, coerente,
transparente e colocar sempre em primeiro lugar o interesse do cidadão brasileiro, do indivíduo, e não dos partidos. Essa é a postura que eu pretendo adotar, que infelizmente é uma postura muito diferente do que tem sido feito, esse fisiologismo, toma lá da cá. E eu conto também com o brasileiro hoje, que é um cidadão muito mais atuante, muito mais vigilante na política. Eu acho que com essa conjugação a gente conseguirá implementar as mudanças tão necessárias para, de fato, o Brasil ser uma terra de esperança, uma terra de oportunidade e não só um lugar de privilégio para alguns.